Olá, amigos da tireoide. Sejam todos muito bem-vindos à segunda temporada do Tireocast, o podcast da tireoide. A sua fonte de informação segura sobre tudo que é relacionado às doenças da glândula tireoide, sempre com grandes especialistas na área. E para a gente iniciar aqui a segunda temporada do nosso programa, a gente não poderia ter uma convidada melhor, que é a minha querida amiga, a doutora Carolina Ferraz. A doutora Carolina Ferraz é endocrinologista, professora de endocrinologia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e médica do Instituto do Câncer AC Camargo. Doutora Carolina, muito bem-vinda aqui ao nosso podcast, o Tireocast. Obrigada, Erivelto. É sempre um prazer participar aí dos seus projetos. Uma honra estar aqui. E a gente vai falar hoje, Carol, eu vou chamar você de Carol pela nossa amizade. Para a gente começar a nossa conversa aqui, a gente vai falar sobre vigilância ativa no câncer de tireoide, que é quando a gente tem um diagnóstico de câncer de tireoide, mas a gente não opera de imediato. Isso para você que está em casa aí nos assistindo, significa que a gente tem a confirmação do diagnóstico de câncer de tireoide, mas existem alguns critérios, algumas normas que norteiam a gente de não precisar operar naquele momento. Não é isso, Carol? Como é que funciona? O que é isso? É para todo paciente? Como é que é? Exatamente. Então vamos lá, vamos falar da vigilância ativa, né? Ela tem um nome, isso é a gente acompanhar ativamente esse paciente. Não é simplesmente não fazer nada com esse paciente que recebeu o diagnóstico de câncer de tireoide. Então, como você comentou, Erivelto, existem alguns critérios, né? Então, geralmente, o carcinoma papilífero de tireoide, que foi confirmado através da punção, que tem esse diagnóstico de papilífero e que são tumores menores do que 1 centímetro. Então, esses, dependendo da localização desse nódulo dentro da tireoide, se ele tiver numa localização segura, sem nenhum sinal de que já saiu da tireoide ou que está querendo sair da tireoide, esses nódulos a gente pode acompanhar. Então, a gente acompanha esse paciente com ultrassom e a grande maioria desses pacientes acaba não evoluindo. Mas, se tiver algum sinal, qualquer sinal de que esse nódulo está progredindo, está crescendo de tamanho, está querendo sair da tireoide, aí a gente para de acompanhar e aí sim encaminha para a cirurgia, tá? Então não é que a gente vai ignorar esse diagnóstico do câncer porque falar todo nódulo menor do que 1 centímetro é tranquilo, não precisa fazer nada. Não, a partir do momento que a gente tem o diagnóstico, a gente vai começar a acompanhar e ver como ele vai se comportar. Se ele ficar quietinho, bonitinho ali, sem querer crescer, a gente pode continuar acompanhando. Agora, mostrou qualquer sinal de rebeldia ali, a gente já acaba com ele ali. Com a conversa. Agora, Carol, vamos voltar um pouquinho para trás, né? Eu vou perguntar para você como é que você tomou contato com essa conduta, com essa forma de tratamento, o que levou você, porque isso, e depois a gente vai falar sobre isso também, isso é uma coisa que tem muita resistência, né? Não só de pacientes, mas de médicos também, né? Especialmente os não especialistas em câncer de tireoide. Aqueles, quando eu digo não especialistas, mesmo cirurgiões de cabeça e pescoço e endocrinologistas e outras especialidades que não têm o câncer de tireoide no seu dia a dia, isso é uma coisa que gera muita resistência de uma maneira geral e a gente vai discutir isso aqui também hoje. Mas como é que você tomou contato com isso? Como é que você começou a acreditar que, em alguns pacientes não precisa operar? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Vou te falar que eu também, logo que eu soube, eu fui resistente também. Foi em 2010, a cada 5 anos a gente tem o Congresso Mundial de Tireoide, né? E 2010 teve um mundial que foi lá em Paris. Então, uma das sessões que costuma ter nesses congressos é o tal do Tumor Board, né? Que a gente junta vários especialistas, endócrino, cirurgião de cabeça e pescoço, radiologista. E numa dessas sessões lá foi apresentado o caso desses microcarcinomas papilíferos de tireoide, que são esses tumores menores do que 1 centímetro, e foi apresentado esse caso. E um japonês, né, o Akira Miyauchi, que é o
pai da vigilância ativa, ele sugeriu, ele falou, aqui no Japão, lá no Japão, a gente já tem experiência de mais de 10 anos acompanhando e não fazer nada. Quando ele soltou essa frase, a plateia inteira começou, mas que absurdo, que isso? Eu fui uma delas, eu comentei com o meu colega que estava do lado, eu falei, como assim acompanhar câncer? Esse cara tá maluco? Então essa foi minha primeira reação. Então, a partir do momento que a gente traz uma ideia nova na medicina, eu acho que sempre cria aquela resistência inicial, só que a gente precisa de dados, né? Então, dados, confirmação, evidência científica, e foi isso que foi surgindo de 2010, né? Quando eles publicaram esse primeiro artigo deles, que já tinha evidência, uma segurança, mais de 10 anos acompanhando esses pacientes, e aí começaram a surgir publicações. O Japão produziu várias publicações, aí começou Estados Unidos, Itália, aqui na América Latina, tanto na Argentina como na Colômbia, e aí, junto com o pessoal lá da Santa Casa, a gente falou, por que não no Brasil? E eu sou uma pessoa extremamente minimalista, eu acho que tem que ter esse perfil de médico, né, que é mais tranquilo, não tem aquela coisa do maximalismo, de vamos fazer logo aquela coisa do imediatismo. Eu falei, por que não? Nós, como endócrinos, a gente só trata doença crônica. Diabetes é crônico, não resolve, a gente acompanha durante a vida. A obesidade é uma doença crônica que a gente acompanha durante a vida, né? E vai controlando. Por que não tratar, acompanhar esse microcarcinoma papilífero? Ele também se comporta como uma doença crônica. Então, vamos começar a fazer isso aqui no Brasil também. Então, a gente começou... Acho que o nosso primeiro caso começou em 2015, que a gente começou a fazer a vigilância ativa. Então, agora já vai fazer 10 anos, já estou preparando a nossa publicação dos 10 anos de experiência de vigilância ativa. E aí a gente começou a fazer aqui no Brasil também. E a gente está vendo que dá certo também, mesmo com o nosso perfil latino mais, né, de imediatismo, de querer resolver as coisas logo, também funciona aqui no Brasil. E como é que foi, Carol, no começo, quando você começou a selecionar os pacientes, que você chegou para os pacientes e falou assim, olha, você, lá em 2015, você tem câncer de tireoide, você tem um carcinoma papilífero, eu acho que é importante também a gente explicar para aqui para o nosso público que isso é específico para o carcinoma papilífero, não é isso? Isso, exatamente. Aí você chegou lá em 2015, pegou o seu primeiro paciente, falou assim, olha, você tem câncer, mas nós não vamos fazer nada. Como é que foi esse início? Assim, inclusive no seu meio ali, na Santa Casa, com os outros colegas, com o seu meio ambiente médico ali, como é que foi quando você propôs isso? Bom, o mais engraçado é que o primeiro paciente, né, ela era esposa de um colega médico, e a decisão foi junto com o Bertelli, né, que é cirurgião de cabeça e pescoço também. Então, foi uma decisão, assim, a 6 mãos que a gente tomou. Então, a gente estava atendendo, né, a gente trabalhava junto lá no centro de tireoide, e aí essa paciente apareceu com um nódulo muito pequenininho, né, 0,4, 0,5 centímetros, e ela chegou e falou, nossa, mas precisa operar isso aqui mesmo? Daí a gente se olhou e falou, peraí, eu acho que ela pode ser a primeira a gente começar a acompanhar. E aí uma pessoa extremamente tranquila, muito tranquila, e aí a gente propôs, explicou para ela, falou, não, se vocês estão seguros, eu também estou. E no começo a gente também ficou inseguro, né? Falou, nossa, peraí, vamos ver se dá. Então a gente combinou com ela. Então, o primeiro ultrassom, vamos repetir em 4 meses. E aí ela começou a vir, e ela está até hoje com a gente na vigilância ativa. Então, ela é uma das que está mais tempo acompanhando e não cresceu nada o nódulozinho dela. Então, é uma coisa que vai, essa confiança vai crescendo com o tempo, né? Então, a gente começou escolhendo os nódulos perfeitos para fazer vigilância ativa, conversando com os pacientes, e já eram pacientes que vinham com esse desejo, né, de não querer operar. Foram poucos aqueles que a gente teve que convencer, falar, não, peraí, calma, não, já vieram pacientes assim com esse perfil. Então, acho que o começo foi muito leve, muito fácil, até a gente ir pegando uma confiança, até a gente começar a ver que o paciente voltava, estava tudo igual mesmo, falou, olha,
tá vendo? O nódulo brasileiro também funciona igual o nódulo japonês, igual o nódulo americano. Então, a gente, adquirindo essa confiança, foi ampliando cada vez mais o nosso grupo de paciente, o tipo de localização do nódulo. Então, hoje a gente já está com uma casuística grande aí de acompanhamento desses pacientes, várias idades de acompanhamento, vários perfis de paciente, e aí a gente chegou no estágio que até o convencimento foi chegando com o tempo. Então, o jeito que a gente aborda o paciente, o jeito que a gente conversa com esse paciente, convence ele que, peraí, calma, vamos esperar essa poeira do diagnóstico baixar, vamos entender como comporta esse nódulo. Hoje eu mostro figurinha para os pacientes, para eles entenderem, visualizarem o que eu estou falando ali da vigilância ativa. Então, hoje é outra experiência. Eu acho que hoje estou numa outra maturidade, bem diferente ali do começo. Mas no começo eu acho que coincidiu de ser uma pessoa com perfil perfeito para fazer a vigilância paciente ativa. Certo na hora certa. Exatamente. Foi e como é que é essa conversa que você tem com o paciente? Porque eu, como cirurgião, no meu consultório, eu recebo o paciente que já vem indicado, né? O paciente, ele evidente, eu tenho poucos pacientes que fazem vigilância ativa, que são perfis muito específicos de paciente. Você é mais dedicada a esse tipo de conduta. E como é que é a conversa? O paciente... Porque muitas vezes o paciente chega desesperado, né? A gente tem aquele paciente que é desesperado para resolver o problema e aquele que não quer perder a tireoide, não é? Uhum. E como é que é? Como é que você seleciona se isso depende exclusivamente do nódulo, se isso depende também do perfil do paciente, do perfil psicológico do paciente, das angústias do paciente, das expectativas que cada paciente tem, que a gente sabe que isso influencia também, né? Como é que você lida? Como é que você fala, não, você é um bom caso, você não é, e se você é um bom caso, olha, vamos por esse caminho. Como é que é a sua conversa? Dá um spoiler aqui pra gente. Eu acho que hoje, com a inteligência artificial, está muito mais fácil, né? Porque o paciente já chega com todas as informações. É raro hoje chegar um paciente que não tem ideia do que ele está fazendo lá, só indicaram para ele passar lá comigo. Então, o que eu explico para o paciente é assim, eu explico o que é um microcarcinoma papilífero, né, como que é uma doença que pode ser indolente ali em praticamente 80% dos casos, ou seja, é um nódulozinho, apesar de ser maligno, que ele vai ficar, não vai crescer praticamente durante a vida toda dele. Eu sempre pergunto para o paciente... O que ele quer, né? Eu acho que essa primeira frase, quando você conversa com o paciente na consulta, ele já te diz muita coisa. Ele fala assim, se eu pudesse, eu não operava. Então pronto, esse é o paciente que... Então pronto, eu acho que você não precisa operar, vamos começar a conversa por aí. Se o paciente chega e fala, arranca tudo isso daí, eu falei, então calma, vamos lá. E aí eu conto a historinha para ele de como começou no Japão, falo, antes da gente operar... Saiba que talvez nem operar a gente vai precisar. E aí eu explico para ele o comportamento. A figurinha que eu uso lá no meu consultório para explicar é aquela do artigo do Tuttle, né? Que é ele acompanhou durante 5, 6 anos o comportamento desses cânceres, e aí ele faz um diagrama assim, muito fácil de entender, ele coloca por cores, e ele coloca numa seta que 80% desses nódulozinhos não crescem, né? Que fica numa constante. Tem aquele que cresce muito rapidamente. Então, ele coloca a velocidade de crescimento desses nódulos. Inclusive, ele mostra aqueles que até diminuem de tamanho durante a evolução. Então, eu mostro isso para o paciente. Eu falo, eu não sei qual desses aqui é você. Imagina se a gente já sai operando e você é esse que vai diminuir de tamanho. Então, para eu saber a história desse seu nódulo, eu preciso te acompanhar. Não estou falando que eu nunca vou te operar. O que você acha da gente esperar um pouquinho? Ou você tem ultrassom lá do passado? Eu tenho um de 3 anos atrás. Ótimo, traz aqui, vamos ver. Ele está exatamente igual. Será que o seu não é esse que está constante aqui? Que tal a gente observar mais um pouquinho? Não, eu quero operar. Ótimo. Eu acho que nesse momento eu sempre falo para o paciente. Então, assim, o pior momento do paciente é o momento do diagnóstico. Quando ele recebe aquela punção falando,
carcinoma papilífero de tireoide, ou suspeito de carcinoma papilífero de tireoide. É ali que o paciente entra em desespero, porque toda aquela história dele, a carga de talvez ter perdido alguém com câncer, e nem é câncer de tireoide, câncer de mama, câncer de pâncreas, tudo aquilo vem na cabeça do paciente, então ele fica desesperado, principalmente se tem filho ou não. Então a primeira conversa é calma. Vamos lá, vamos entender o que é esse seu diagnóstico. Os cânceres não são todos iguais. Vamos entender que esse é um tipo diferente de câncer. Primeiro que não é nem o oncologista que trata, né? É o endócrino ou o cirurgião de cabeça e pescoço. Já começa por aí que é outro tipo de câncer. Então, nessa primeira conversa, de fato, é a conversa mais longa que eu tenho, acho que é a consulta mais longa que eu tenho, é desse diagnóstico do câncer. Para daí a gente, de fato, entender a expectativa do paciente. Então, ali eu abordo tudo isso. O que eu tento fazer nessa primeira consulta é pedir para ele pensar um pouquinho. Eu falo, ó, se a gente operar agora, não vai ter como você se arrepender depois, porque a cirurgia já foi. Agora, se a gente esperar um pouquinho, dá tempo de você pensar, me arrependi de fazer a vigilância ativa. Tudo bem, ainda dá tempo de operar. Então, eu tento falar para ele, não vamos colocar aqui a carroça na frente dos bois, vamos esperar um pouquinho. E aí, geralmente, eles concordam. E aí a gente espera um pouquinho e vai. Tem uns que falam, tô tentando, mas não tá dando certo. Então pronto, vamos operar. Também não é errado operar, né? Pelo contrário, ainda é a conduta mais padrão que se faz, Isso. né? Você falou do Dr. Tuttle, apenas para esclarecer aqui, quem que é o Dr. Mike Tuttle, que você fala que é uma das referências mundiais aqui em câncer de tireoide? O Mike Tuttle, eu acho que é a maior inspiração, né, para gente que faz câncer de tireoide. Ele é um médico endocrinologista lá do Memorial, lá de Nova York, e ele foi um cara, assim, um pesquisador que mudou, né, tudo do câncer. Ele é um cara que tem um perfil minimalista também. Então, antigamente a gente tratava o câncer todo mundo igual, né? Era tireoidectomia total para todo mundo, ou seja, tirar toda a tireoide, fazer iodo radioativo, dar muito hormônio para suprimir o TSH. E o Tuttle mudou isso, né? Ele tem uma outra visão do câncer, ele teve essa sensibilidade de perceber que o comportamento não é igual de todo mundo e que a gente pode personalizar esse acompanhamento. Então, ele foi uma das pessoas que trouxe a vigilância ativa para o Ocidente, né, que era uma coisa muito oriental, ali ele trouxe para o Ocidente essa questão da vigilância ativa e ele foi um dos responsáveis por propagar isso também. Então, publicou muita coisa reforçando a possibilidade da vigilância ativa também. É muito importante, você usou uma palavra que a gente precisa explorar um pouquinho mais, que é a personalização do tratamento, que isso é muito importante, né? Eu tenho uma filha de 11 anos e ela fala que agora é farma-aura, né? Não sei se já ouviu falar nesse termo. Não, o meu filho já é mais velho. Já é mais velho. Então, farma-aura é tipo... é o negócio do momento, é você brilhar, você farmou a aura. Então, personalizar hoje o tratamento do câncer é você farmar a aura, tá? E eu vou te fazer uma pergunta polêmica também, mas eu queria lembrar você que está assistindo aqui a gente, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que tá ali deixando ali um pouco a pulga atrás da orelha, que você coloque aqui nos comentários para que a gente depois possa responder. E peço também que você curta e compartilhe este vídeo. Carol, mas eu imagino que muitos pacientes vão com você e aí vão em outros profissionais não relacionados à tireoide ou mesmo relacionados, porque hoje em dia é muito comum o paciente ouvir uma segunda, uma terceira opinião, né? E aí, queria saber como você lida com isso, quando fala assim, puxa, mas eu fui lá no meu outro médico e ele falou que isso é um absurdo, que tem que operar ou tem que fazer qualquer coisa para resolver isso. Acontece isso? Acontece. Eu acho que o cirurgião, né, eu acho que já é o perfil dele, né, e o cirurgião
tem até a expressão, né, que fala que a pessoa é cirúrgica, porque vai, resolve, é pontual, né, e a vigilância ativa não é você resolver ali o negócio. Então, se a pessoa procura o cirurgião, a primeira reação dele é, ela vem me procurar para resolver com cirurgia. Às vezes falta um pouco da sensibilidade de querer interpretar, peraí, por que que ela veio aqui? Será que eu posso oferecer essas outras possibilidades ou não? Hoje já tem muito cirurgião que já oferece. Eu acho que como já foi publicado nos consensos sobre vigilância ativa, sobre radioablação, hoje quem não toca nesse assunto para o paciente já não está personalizando. E o paciente já chega com essa informação, justamente porque a informação hoje está acessível para todo mundo. Então, o paciente, hoje é difícil chegar um paciente que não questiona isso com o médico. Hoje ele mesmo pergunta para o médico, mas peraí, vigilância ativa e ablação não é uma opção? Vários pacientes, quando eu começo a falar da vigilância ativa, eles me perguntam, e a ablação? Eu falei, calma, vou chegar aí também. Então, eu acho que isso o paciente também já tem, mas eu tento mostrar para ele, ó, às vezes ainda o médico fica naquela postura, né, igual tinha mais antigamente, mais paternalista, que o médico que tomava a decisão, né? O paciente jogava muita decisão para o médico. E se fosse você, o que que você faria? E se fosse na sua mãe, o que que você faria? E hoje a gente tem que sair dessa postura. Hoje a gente tem que colocar o paciente nessa conversa com a gente. A decisão é totalmente compartilhada. E se a gente não oferece isso para o nosso paciente, eu acho que a gente está sendo injusto com ele. Eu acho que pelo menos tem que citar. Mesmo naquele paciente que não é candidato à vigilância ativa, que é nítido que é um nódulo ali que já está saindo da tireoide, que vai precisar do tratamento cirúrgico, eu falo que existe. Ó, existe vigilância ativa para esse tamanho, existe ablação, mas no seu caso não é candidato. Por quê? E explico para ele. Eu acho que o paciente, ele vai na sua consulta justamente para se informar. Se você poupa ou não mostra essa informação para ele, eu acho que você não está sendo leal com o paciente. Perfeito. Então agora nós vamos esmiuçar 2 pontos. Por que que a gente chama de vigilância ativa e o que que é a vigilância ativa? Como é que você conduz o paciente? E segundo, quando é que você contraindica a vigilância ativa, que você falou, que está ali perto da cápsula e tal. Então, mas vamos falar primeiro, como é que é? Vigilância ativa, você vai fazer um ultrassom do paciente todo mês? Vai fazer uma vez por ano? Como é que funciona? Vai se basear em exame de sangue? Como é que é? Como é que você fala para o seu paciente assim, ó, a gente não vai operar, mas nós vamos seguir um caminho. Qual é esse caminho? Bom, então, quando o paciente chega, né, com esse diagnóstico do câncer, a primeira coisa que a gente avalia é se ele é candidato mesmo ou não candidato à vigilância ativa, que depois a gente vai falar aqui quais são esses critérios. A partir do momento que ele é candidato à vigilância ativa, então eu converso com o paciente que o principal critério que eu preciso ter desse paciente é uma fidelidade e que ele vai acompanhar. É o único critério que eu preciso, é que ele venha frequentemente para as consultas, porque a gente vai acompanhar ativamente, como o nome diz, né? Então, o primeiro ultrassom que a gente faz, depois que decidiu que ele pode entrar na vigilância ativa, são 6 meses depois. 6 meses depois, eu repito o ultrassom da tireoide, e aí a gente tem que olhar tudo, o pescoço todinho, e aí a gente vai avaliar se esse nódulo cresceu, se apareceu algum linfonodo, né, que são as ínguazinhas ali no pescoço. Por quê? Se a doença saiu da tireoide, significa que ela progrediu, então eu não posso mais acompanhar. Então, ou desejo do paciente, às vezes ele ficou muito ansioso nesse acompanhamento e ele, por vontade dele, quer sair da vigilância ativa. Então, primeiros 6 meses eu vou fazer isso. Não cresceu, não tem linfonodo, o paciente adorou ficar com a tireoide dele ali bonitinha, funcionando normal. Vamos voltar em 6 meses. 6 meses ele volta depois. Então, durante os 2 primeiros anos, a cada 6 meses, ele vem com esse ultrassom cervical. A gente pede o exame de sangue, mas para ver se a função da tireoide, né, TSH, T4 livre, estão funcionando bem. Uma geralmente não tem relação com a outra, não é porque você tem câncer que vai atrapalhar o funcionamento da sua tireoide, mas a gente sempre pede esse hormônio junto. Passados 2 anos, se esse nódulo estiver estável, não cresceu, não mudou nada, a gente já passa para consultas anuais, tá?
E uma pergunta que todo mundo me pergunta: até quando que eu posso fazer vigilância ativa? E aí eu uso uma frase da Dolores Pardini, né, que ela é uma endócrino referência em reposição hormonal da menopausa. Eu falo até a próxima consulta, que é justamente na próxima consulta que a gente vai decidir se tem algum critério ou não. Se isso for 30, 40 anos, ótimo, a gente vai decidindo a cada consulta. Mas no começo a gente estreita mais, até para entender o comportamento desse nódulo. Depois de 2 anos, acaba sendo daí anualmente essas consultas. Perfeito. E agora você vai nos explicar quando você fala para o paciente assim, teu caso é ótimo para vigilância ativa, e quando você fala assim, puxa, o seu tumor ele é pequeno, ele tem menos de 1 centímetro, é carcinoma papilífero, mas eu não vou poder te oferecer esse tratamento. Como é que é? Então, a gente avalia 3 critérios, tá? Um é o critério do paciente, o outro critério do nódulo e o outro o critério de quem vai acompanhar esse paciente. Então, começando de característica do nódulo, a gente precisa de um ultrassom cervical completo, então não é só o ultrassom da tireoide, mas um completo. Então, assim, o nódulo ideal para a gente fazer a vigilância ativa é aquele nódulo que fica bem no meio da tireoide, que tem um monte de tecido tireoidiano em volta desse nódulo. Esse é o nódulo perfeito para a gente acompanhar, nódulo menor do que 1 centímetro no meio da tireoide. Existem aqueles nódulos que a gente classifica como adequado, ou seja, ele não é o ideal, mas tudo bem a gente acompanhar. A tireoide, ela tem como se fosse o limite, assim, da tireoide. Então, tem a parte anterior, que fica aqui perto do pescoço, e a parte posterior, que fica mais lá para trás, né, lá perto do esôfago. Então, se esse nódulo tiver nessa parte mais anterior, encostadinho nessa cápsula da tireoide, é adequado ainda para acompanhar. Agora, se ele estiver lá atrás, esse já não é o ideal para a gente acompanhar. Se já tiver algum acometimento de linfonodo, esse também não dá para a gente acompanhar. Então, a gente vai olhar a estrutura da tireoide, ver onde está esse nódulo, e aí a gente classifica em ideal, adequado ou inadequado. A gente olha a característica da pessoa também. Então, pacientes menores do que 18 anos, a gente não pode acompanhar. Paciente entre 18 e 60 anos é adequado para a gente fazer a vigilância ativa. Acima de 60 anos, paciente ideal para a gente acompanhar. E aí a gente vai olhar a equipe que vai acompanhar, né? Fundamental é que tenha um ultrassom de qualidade para fazer esse acompanhamento. Tem paciente que mora em local ou cidade assim que não tem um radiologista de referência em cabeça e pescoço, ou que não tem um acesso fácil para fazer esse exame de imagem, que a qualidade não é tão boa. Esse critério a gente não tem como fazer vigilância ativa se eu não tiver um ultrassom de qualidade. Então a gente vai analisar essas 3 características, se tem ultrassom disponível, se é um paciente, dependendo da idade dele, como que esse paciente é ali em relação à ansiedade. Pacientes muito ansiosos dificilmente conseguem fazer a vigilância ativa. Tem que ser paciente que a gente chama de perfil minimalista, né, que é mais tranquilinho, mais calmo, e também pela idade. Então, tudo isso e, claro, a localização do nódulo. Então, a gente junta esses 3 fatores aí para a gente indicar ou não a vigilância ativa. Excelente. Quando a conversa é boa, ela vai embora, a gente nem percebe. A produção aqui já está me dando bronca aqui, que a gente já está demorando. Eu queria que você respondesse aqui duas questões muito rapidamente. A primeira é, você tem o seu consultório, você trabalha no AC Camargo e você trabalha na Santa Casa. São 3 realidades diferentes. O paciente do SUS, ele consegue fazer vigilância ativa? O paciente do SUS, a gente teve que criar um protocolo específico para isso, até para a gente entender se seria possível ou não fazer a vigilância ativa no SUS. É mais desafiador. Por quê? A gente tem que deixar uma agenda dedicada para esse paciente. Ou seja, quando o paciente sai da consulta, eu já tenho que deixar ele agendado. O acesso ao ultrassom também fica muito mais difícil para esse paciente, porque cada vez ele vai fazer num lugar diferente. Então, eu vou te falar que no SUS é muito mais desafiador fazer. O critério para esse paciente do SUS tem que ser, provavelmente, o paciente ideal para fazer a vigilância ativa.
porque realmente é muito mais difícil. Mas a gente tendo essa conversa honesta com o paciente e o paciente entendendo o que ele está fazendo ali, de quanto em quanto tempo que ele tem que vir, se não conseguir ultrassom, que ele tem que voltar no serviço, é outra conversa. Mas dá certo, funciona, mas a gente tem que deixar muito bem orientado e às vezes dar um contato para facilitar esse retorno do paciente. Perfeito. E, se o paciente, eu queria que aqui você então agora deixasse uma mensagem para o paciente que recebeu o diagnóstico de um câncer de tireoide, né? E está com muito medo. O que você diria para esse paciente? A palavra é calma, não se desespere, respira, vamos esperar baixar essa poeira, vamos entender quem é esse seu câncer, como ele se comporta. Baseado nisso, a gente pode ter 3 opções aí de tratamento para ele. Mas se a gente colocar a ansiedade na frente de tudo, acaba que só a cirurgia acaba sendo a solução para ele, o caminho para ele. Então, calma, respira, vamos conversar, que quem sabe a gente tem mais opções aí de acompanhamento para ele. Muito bom. Carol, que mensagem importante, necessária. Eu queria te agradecer demais pelo seu tempo, né, de você ter a sua vida super corrida aqui, de estar aqui com a gente sabe que não é fácil, né, e eu queria agradecer e te convidar para participar com a gente de novo aqui nos nossos episódios, né, e gostaria de agradecer a você que participou com a gente aqui do nosso TireoCast, o podcast da tireoide. Peço a você que curta e compartilhe esse vídeo com quem você sabe que precisa de informação de qualidade sobre a glândula tireoide, que você nos ouça no Spotify, nos ouça no YouTube, e também lembrar a todos vocês que o TireoCast é uma iniciativa da Abratip, Associação Brasileira de Apoio aos Pacientes com Doenças da Tireoide e da Paratireoide. Carol, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço e até a próxima.